Diretoria de Ensino de Mauá, 7º EMAI, Grandezas e Medidas, julho de 2021. Equipe, anos iniciais. Olá, professoras, professores e coordenadores. Sejam muito bem-vindos para o nosso EMAI. Desejamos uma ótima formação e que seja muito produtiva, não é, Carol? Isso mesmo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Vamos aí para mais uma formação e força na peruca, que daqui a pouquinho estaremos de férias. Olá a todos. Esperamos que o tema de hoje venha contribuir para a prática de vocês. Bom dia, contamos com a participação de vocês através do chat e formulário de sugestões. Então, vamos dar início à nossa formação. Na devolutiva dos formulários do nosso último EMAI, tivemos 554 respostas, das quais 91,2% foram de professores, 7,8% de professores coordenadores, 0,7% vice-diretores, 0,2% PECAI e 0,2% PROATEC. Vamos acompanhar alguns comentários apresentados. A professora Isabelle Tatiane Bento Guimarães Bortoleto, ela comentou: formação muito produtiva, principalmente em relação à SEI, uma vez que mesmo que orientamos o professor a fazer essa consulta, achei muito pertinente essa retomada de consulta aos resultados na sede. É importante pensarmos mesmo em uma ação para a semana de estudos intensivos, pois este é o momento de retomarmos quais habilidades precisam ser recuperadas para depois prosseguirmos com o trabalho. Para isso, é importante parar e fazer esse levantamento. Vamos ao comentário da professora Keila Maria da Silva Coelho. Ela disse: gostei quando a professora disse que precisamos entender para explicar. É importante dominar o assunto. A professora Luzia Ribeiro da Silva Ramalho comentou: os conhecimentos dos outros profissionais contribuem grandemente para os novos desafios em sala de aula. Por isso, sempre buscamos trazer nas boas práticas as situações de acordo com o contexto atual. É realmente importante compartilhar os saberes. Azevedo, ele afirma, baseado no método montessoriano, que nada deve ser dado à criança no campo da vida matemática, sem primeiro apresentar-se a ela uma situação concreta que a leve a agir, a pensar, a experimentar, a descobrir e daí a mergulhar na abstração. Esta frase ela nos faz refletir sobre a importância de se trabalhar a matemática através de situações concretas do cotidiano da criança, levando a perceber que a matemática faz parte da vida de todos nós e que ela é divertida e pode ser aprendida por todos. Contextualização. A formação proposta tem a finalidade de fortalecer as ações de reforço e recuperação para garantir o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. A partir da análise dos eixos temáticos trabalhados, se faz necessário explorar todos eles, para que os educadores possam planejar as possibilidades de organização dos tempos e espaços, tanto no ensino remoto quanto híbrido, para uma intervenção mais pontual e que favoreça a aprendizagem de todos os estudantes. Temos como objetivos: mostrar as relações entre matemática e a vida cotidiana em um mundo que tudo pode ser medido e numerado. Apresentar possibilidades de encaminhamentos metodológicos direcionados à prática pedagógica dos professores dos anos iniciais, aprofundando o tema grandezas e medidas. Promover a vivência de situações de aprendizagens
com foco na unidade temática Grandezas e Medidas, propiciando a reflexão sobre o movimento metodológico atrelado ao processo de recuperação e aprofundamento das aprendizagens, tanto o ensino remoto quanto o híbrido. Na pauta de hoje teremos Currículo Paulista e Grandezas e Medidas. O que é uma grandeza? O que é uma medida? Instrumentos padronizados e não padronizados. Sugestões de atividades, boas práticas e observação em sala de aula. A inclusão do tema Grandezas e Medidas no currículo paulista, como uma das unidades temáticas, ela apoia-se em argumentos fortes. Um deles é a relevância social do tema, pois na nossa vida diária nós nos envolvemos com medidas de tempo, de temperatura, de comprimento, massa, capacidade e com grandezas geométricas como perímetro, área e volume. Agora é sua vez de pensar como a unidade temática está relacionada com a nossa vida. Eu vou ler um relato do que fiz. Acordei às 6 da manhã, levantei, tomei um banho de 8 minutos com água bastante quente porque estava muito frio. Ouvi no rádio que a temperatura nesta madrugada atingiu 7 graus. Preparei um café com 2 xícaras de chá de água e 2 colheres de pó. Para adoçar minha xícara, coloquei 5 gotas de adoçantes e comi meio pão francês com um pedaço de queijo branco. Peguei o carro e andei uns 10 minutos até chegar a um posto de gasolina e pedi para que o frentista enchesse o tanque com etanol. Levei um susto. Paguei quase R$ 92 por 42 litros de combustível. Para chegar até aqui, acho que percorri uns 20 quilômetros. Consegui chegar no horário previsto, 8 horas e 30 minutos. Acho que já estou com fome. O que do relato se relaciona com medidas? Horário em que acordei, temperatura da água do chuveiro, temperatura do dia, quantidade de xícaras de chá de água para o café, a quantidade de colheres de pó de café, quantidade de gotas de adoçante, quantidade de pão e de queijo branco, quantidade de combustível, dinheiro gasto com combustível e distância. De acordo com o relato, qual grandeza está envolvida? Já enumeramos a situação, agora é hora de vocês registrarem qual grandeza está envolvida de acordo com o número da situação. Ou melhor, qual a situação está envolvida a grandeza de temperatura, a de tempo, capacidade, massa, sistema monetário ou comprimento. Nós daremos 2 minutos para que vocês coloquem o número da situação e a grandeza envolvida.
Obrigada pelas suas contribuições através do chat. Agora vamos sistematizar e conferir. Na situação 1, tem a grandeza envolvida de tempo. Já nas situações 2 e 3, tem a temperatura como grandeza envolvida. Nas situações 4, 6 e 8, a grandeza envolvida é de capacidade. Nas situações 5 e 7, massa. Situação 9, tem a grandeza envolvida o sistema monetário. E a última situação, a de número 10, tem como grandeza envolvida o comprimento. Passo agora a palavra para a PCNP Carol, que dará continuidade à formação. Vamos dar continuidade. O Currículo Paulista, a BNCC, propõe 5 unidades temáticas. São elas: números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade e estatística. Todas elas correlacionadas, que orientam a formulação de habilidades a serem desenvolvidas ao longo do ensino fundamental, sendo todas elas importantes para a nossa vida. Como relatamos na nossa contextualização, hoje trabalharemos com grandezas e medidas. E o que é importante em grandezas e medidas nos anos iniciais? O primeiro ponto importante é que os estudantes tenham clareza de que medir é comparar uma grandeza com uma unidade e expressar o resultado dessa observação por meio de um número. O segundo ponto importante é que também se espera que os estudantes sejam capacitados para resolver problemas envolvendo grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume, sem uso de fórmulas, fazendo a transformação entre unidades de medidas padronizadas usuais e sabendo identificar quando a situação exige esse procedimento. Bom, nos anos iniciais, é recomendado que sejam abordados ao longo de todo o ensino fundamental e até mesmo explorada na educação infantil. Nesse sentido, a partir dos primeiros anos, as habilidades do Currículo Paulista são voltadas para situações que envolvam medidas de comprimento, de massa, de capacidade, de tempo e temperatura. Já as grandezas geométricas, como perímetro e área, são trabalhadas a partir do 4º e 5º ano, quando as crianças já têm conhecimento sobre as figuras geométricas e também sobre os procedimentos de medidas. É importante ressaltar que esse trabalho tem ênfase na compreensão e não na mera aplicação de fórmulas que são incompreensíveis neste momento para as crianças. Por que explorar grandezas e medidas nos anos iniciais da escolaridade? Como dissemos anteriormente, a relevância do estudo deste bloco de conteúdos é apontada pela sua presença nas práticas sociais, na articulação com outros temas estudados na matemática, com outras áreas do conhecimento e na prática de diversas profissões. Na verdade, medir e contar são atividades realizadas cotidianamente por quase todas as pessoas, independente do grau de escolarização. Desde o nascimento, utilizamos as medidas, pois precisamos ser registrados com data de nascimento, horário, temos que pesar, que medir. Pesamos e medimos comprimentos de fios para diversos fins, delimitamos os espaços do quintal para a construção de uma horta, calculamos o melhor percurso de acordo com o tempo gasto, dentre outras práticas, que envolvem medições variadas. As medidas e o conhecimento prévio das crianças. O ato de medir está presente em diversas atividades do nosso cotidiano
E desde muito cedo as crianças vivenciam situações em que é necessário medir. Ao dizer que um objeto é maior que o outro, que um copo está cheio de suco, que faltam 5 dias para uma festa de aniversário, ou que o cachorro de estimação pesa 6 quilos, a criança está estabelecendo relações entre as grandezas envolvidas e fazendo uso de expressões que informam as suas medidas. Na interação com diversos objetos e rótulos de produtos, as crianças, mesmo que ainda não saibam ler, também têm contato com informações relacionadas a medidas. Agora que já falamos sobre a unidade temática grandezas e medidas e a importância de relacionarmos com o nosso cotidiano, fica a questão: o que é grandeza e o que é medida? Vamos conversar um pouquinho sobre isso lá no chat? Daremos 1 minuto. Agradeço as contribuições no chat. Agora vamos à sistematização. Grandeza é tudo que pode ser medido e pesado. Então, o volume, a massa, o comprimento, o tempo e entre outros são grandezas. Já a medida é uma forma de comparar duas grandezas da mesma espécie. Por exemplo, comparar 2 áreas ou 2 volumes. Ao comparar, geralmente não basta saber se é maior ou menor, pesado ou leve. É preciso saber o quanto é maior ou menor, o quanto é mais leve ou mais pesado. E é por isso que temos que medir. Para isso, temos que saber qual unidade de medida será utilizada, pois não podemos medir 2 grandezas diferentes. Ela é expressa numericamente. Antigamente, lá no tempo das cavernas, através das pinturas rupestres, nós temos conhecimento que eles realizavam desenhos para medir, comparar as grandezas. Então, faziam círculos pequenos quando se referia a coisas pequenas e círculos grandes quando tinham algo grande. Bem depois é que começou a quantificar. Sem a medição, o homem fica refém de conceitos como grande, pequeno, forte, fraco, largo e fino. Com a medição, o homem pode raciocinar com mais precisão acerca das referidas qualidades, ou seja, através da medição, o homem pode expressar numericamente qualidades de um objeto ou fenômeno. Grandezas e medidas nos anos iniciais é trabalhado cédulas e moedas que circulam no Brasil e suas possíveis trocas em função de seus valores. Leitura de horas, comparando relógios digitais e de ponteiro, temperatura, calendário, trabalhando os dias da semana,
os meses. Por isso, as primeiras abordagens das grandezas e medidas com as crianças devem partir do seu cotidiano, como, por exemplo, a temperatura, medir o tempo, o comprimento de um objeto, a massa de um corpo e a capacidade de um vasilhame. Sempre lembrando que devem ser atividades problematizadoras com caráter prático. Proporção entre medidas. Proporção é uma igualdade entre duas razões. Um número racional positivo, que pode ser números inteiros, naturais, frações e decimais, pode ser usado para representar a medida de uma grandeza, tomando-se como unidade de medida outra grandeza de mesma natureza. Para melhor ilustrar, trouxemos alguns exemplos. Então, temos 1 quilo de chocolate. Para saber quantos bombons posso fazer, eu tenho que convertê-lo em gramas. Então, 20 gramas representa uma parcela do total de 50. A relação entre cada copo de 250 ml e 1 litro de água pode ser representada por 250 por 1000, ou 1 em 4. A relação entre 1 minuto e 1 hora pode ser representada por 1 em 60. Vamos compreender melhor sobre esta proporção. Tenho 1 litro que pode ser dividido em 4 copos de 250 ml. Ou posso representar 1 litro por 4 partes de 250 ml. Cada copo equivale a 1/4 e a garrafa vale 1 litro, que é 1 inteiro. É importante que o estudante compreenda o conceito de medida e os processos de medição e suas implicações pedagógicas. Professor, utilize situações didáticas que envolvam grandezas e medidas, destacando a importância e acentuando o caráter prático desse conhecimento. Aborde aspectos da construção do conhecimento sobre grandezas e medidas, trazendo as medidas não padronizadas que eram utilizadas antigamente, fazendo com que as crianças compreendam o processo da construção das medidas e da necessidade de padronização. Estabeleça conexões entre grandezas, medidas e demais temas matemáticos, pois utilizamos em situações problemas em geometria, em álgebra, por exemplo. Faça conexões da matemática com outras áreas do conhecimento, abordando o conteúdo, grandezas e medidas, como por exemplo em geografia, a localização da escola, em história, o tempo cronológico, o acontecimento dos fatos. É uma habilidade essencial no ano e será suporte para outras habilidades, inclusive dos anos finais. Agora passarei a palavra à PCNP Daniele, que dará continuidade à formação. Obrigada, Carol. Na situação de aprendizagem de hoje, traremos um vídeo na área de matemática, apresentando o trabalho sobre resolução de problemas envolvendo grandezas e medidas, realizado pela professora Elaine Terezinha Mattioli Coviello, de Pirangi, São Paulo. Vamos assisti-lo? Meu nome é Elaine Coviello. Desenvolvi o projeto Resolução de Problemas, Medidas e Cálculo na área de matemática. Eu percebi que era uma classe que sabia muito matemática, mas estavam com dificuldade na resolução de problemas. Então agora eu vou propor um projeto com algumas atividades não convencionais para eles perceberem que para um mesmo problema existem muitos caminhos para a resolução.
Aí pedi para eles, amanhã vocês me tragam qualquer recipiente que vocês possam colocar água. Hoje nós vamos aprender a medir quanta água tem dentro de cada recipiente. Tinham aqueles que não tinham nenhum tipo de graduação. Então como que você vai fazer para saber? Vou medir no do colega. Quanto tem nesse copo então? 250. Para chegar a 1 litro, quanto eu preciso? 4 copos. Eu coloquei um outro problema para eles. Quanta água gasta para lavar o corredor? E quando eles perceberam tempo e medida, A gente põe um balde por 1 minuto debaixo de uma torneira e depois medir quanta água caiu no balde. vejam que o medir tinha sido trabalhado numa atividade anterior. Já pegavam um conceito adquirido para usar em outro. Eu quero saber se a gente gasta mais água lavando com o balde ou se gasta mais água lavando com a mangueira. Eles fizeram 2 retângulos exatamente iguais, aí eles lavaram, com a mangueira eles gastaram 11 litros e com o balde 4. Agora, quanto mede esse espaço que a gente lavou? Aí eu quadriculei o retângulo. Vejam que cada uma das crianças está ocupando um quadrado de 1 metro. É essa a medida que a gente usa para a área. Aí na classe eu formalizei o conhecimento. E aí eles foram explicar para a 4ª série o que eles tinham aprendido durante todo o projeto. Um copo de 100 ml, quantos copos usa 1 litro? 10. E de 200? 5, 250, 4. A professora pediu para medir quanta água tem num recipiente. Deu 12 litros o balde. Quando minha mãe lava o banheiro, ela gasta 2 baldes. Você quer saber quanto gasta? Você multiplica 2 vezes 12, 24, 3 vezes 12, 36 e vai multiplicando. Ele parece que consegue desenvolver aquele raciocínio diferente do que a gente fazia no passado. Tem um raciocínio lógico de outra maneira. E eles mostraram que eles aprenderam a resolver os problemas usando as operações de forma correta e com segurança. Sistematizando. Contextualizando o problema. A professora propõe atividades não convencionais para que os estudantes percebam que existem várias formas de resolver um problema. Lançando o desafio, quando solicita que os estudantes tragam qualquer recipiente para medir ou propõe lavar o corredor para verificarem quanto gastam de água com o balde e com a mangueira. Acompanhando os estudantes, quando a professora solicita que exponham seu pensamento de forma oral, prático ou através de registros. Validando as estratégias, através da socialização de estratégias, explicando os conhecimentos adquiridos para outra sala. Percebam a importância deste projeto que trabalha com atividades práticas do cotidiano, para que as crianças ampliem seus conhecimentos sobre este eixo temático e que a professora consiga explorar conceitos adquiridos para utilizar em outras atividades, como medida e tempo. Outro ponto a se destacar neste vídeo é a conexão com outros campos da matemática. Neste caso, foram trabalhadas as unidades temáticas números, já que envolvem situações problemas e grandezas e medidas. Falaremos agora sobre os instrumentos padronizados e não padronizados. Para cada tipo de grandeza, utilizamos um instrumento que devem ser trabalhados na sala de aula para que as crianças vivenciem a medição, como a balança, que mede a massa, o relógio, o tempo, a régua, que mede pequenas distâncias, altura, largura, o termômetro, que mede a temperatura, entre outros. Medimos com mais frequência de forma quantitativa. Ela é numérica, como, por exemplo, quanto cada criança tem de altura. E sempre lembrando que este número tem que estar ligado a uma grandeza e uma medida padronizada. Se falo na altura, está ligado a metro e centímetro. A unidade temática grandezas e medidas envolvem grandezas, medidas não padronizadas, medidas padronizadas e instrumentos de medidas. Na grandeza comprimento, temos por medidas não padronizadas palmo, pés,
espaços, medidas padronizadas, o metro, centímetro, quilômetro. Os instrumentos de medida são fita métrica, trena, régua. Já para a grandeza massa, medidas não padronizadas, o copo, caneca, xícara. Medidas padronizadas, quilograma, grama, miligrama. Instrumentos de medidas, a balança. Para a grandeza capacidade, medidas não padronizadas, copo, balde. Medidas padronizadas, litro, mililitro. Instrumentos de medida, o litro. Para a grandeza tempo, medidas não padronizadas, nascer do sol e pôr do sol. Medidas padronizadas, hora, minuto, segundo, dia, mês. Instrumentos de medidas, relógio, cronômetro, calendário. Para a grandeza temperatura, medidas não padronizadas, costas da mão. Medidas padronizadas, graus Celsius. Instrumentos de medidas, o termômetro. É importante o estudo dessa temática, pois temos que estar atentos para qual grandeza será medida, se será comprimento de um espaço, a medida de um objeto, a capacidade de um recipiente, tempo de um evento, a temperatura de uma criança. Também escolher o instrumento adequado, como por exemplo, qual poderia ser se fôssemos olhar a hora? Um instrumento não padronizado como o nascer do sol ou um instrumento padronizado como o relógio? Tenho que indicar um número que deve estar dentro das medidas padronizadas. Por exemplo, tem o número 2, são 2 horas, 2 minutos, 2 segundos, 2 dias, 2 meses, e preciso ter clareza sobre qual medida utilizarei. Unidades de medidas, de comprimento, padronizadas e instrumentos de medida. Não basta conhecer as unidades de medidas, elas necessitam ser exploradas em atividades na sala de aula para que a criança entenda. Precisam explorar tanto as unidades de medidas padronizadas como as não padronizadas. E aqui temos os exemplos da régua, da fita métrica e da trena. Agora, na nossa situação de aprendizagem, trouxemos este vídeo, Grandezas e Medidas, medir, estimar e comparar, para exemplificar tudo o que falamos até aqui. Mais ou menos ele colocou. Eu acho. Escola Estadual Professor Daily Rezende França, Zona Norte de São Paulo. Quem passa pela quadra meio distraído pode achar que os alunos do 5º ano estão brincando. Nós estamos trabalhando o metro, né, uma medida padronizada, e eles estão trabalhando também em grandezas e medidas, que é esse o objetivo da aula agora. 1,5 metro, 150 centímetros, né? Então vai ajudar a medir lá para ver quanto mais ou menos aonde parou o pé dele. Ajuda segurando lá, para ele poder travar. Vai, Bruno. Vê se tá certo, José. Aí? Foi aí? Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí? Então trava a trena. E vem ajudar a olhar onde tá, José, agora. Olha no de baixo, na medida de baixo. Aqui. Então marca. Vai lá marcar. Grandezas e medidas. O assunto é um dos 4 eixos que o Ministério da Educação estabelece para o ensino da matemática. Os parâmetros curriculares nacionais definem que a criança deve aprender a comparar grandezas da mesma natureza, por meio de estratégias pessoais e uso de instrumentos de medida conhecidos. Os parâmetros, grandezas e medidas ganham destaque, ganham relevância, né? Porque esse tema se conecta com todos os demais. Quer dizer, o campo
de grandezas e medidas, se articula com o campo numérico, com o campo das figuras, das formas e também com o campo da estatística. Então ele é um campo integrador. E dentro das medidas a gente pode incluir o sistema monetário, porque o dinheiro pode ser entendido como uma medida do valor das coisas. Do ponto de vista da relevância social, esse tema é extremamente importante. A gente mede tudo o tempo inteiro, né? Este vídeo gravado na escola Professor Daily Rezende França, durante uma sondagem do diretor Ivan Rodrigues, mostra o processo de aprendizagem de medição do comprimento. Olha o que eu vou fazer para ter uma ideia do tamanho desse banco. Quanto você mede? 1,47 está perto de 1,5 m? Não. 3 centímetros. 3 centímetros é mais ou menos isso. Então está perto de 1,5 m? Tá. Então vem cá um pouquinho. Ó, eu pergunto para vocês, será que dá para a gente ter uma ideia do tamanho desse banco? 3 metros. As crianças acabam brincando, criando brincadeiras, e aí você cria um espaço matemático também no espaço físico da escola. Então a gente tem tido o hábito aí nesses anos de utilizar aqui o pátio coberto, sempre com situações que permitam às crianças essa exploração numérica. Porque, ó, até aqui tem quanto? 1,47 m, quase 1,5 m. Ó, eu vou pegar aqui e agora ele vai... Levanta. A cabeça tá aqui. Olha lá, ó. Quanto deve ter esse banco? 2,10 metros? Mas ele não tem 1,5 m? Deu um Felipe do lado de lá, um Felipe do lado de cá. O Felipe tem quase 1,5 m. Então tem 1,5 m para cá, 1,5 m para lá. E aí uma coisa que eu acho interessante, né? Quando a gente trabalha com as unidades de medida, a gente fala muito no padronizado e no não padronizado, né? E o que eu tenho colocado é isso. O metro, ele é da vivência de todas as crianças. Então a gente pode partir também do metro e depois partir para o não padronizado. Quer dizer, usar o metro como uma referência de estimativas e depois você utilizar outros instrumentos de medida e tal. Né? E aí eles estavam medindo o banco, depois foram medir o portão. 3 metros. Luiz Márcio Imenes é professor de matemática há mais de 40 anos. É formado em engenharia civil e tem mestrado em educação matemática. Imenes é autor de diversos livros sobre o assunto. Ele procura aproximar a matemática do dia a dia, como a que encontramos na construção de uma casa, por exemplo. A presença da matemática numa obra é bastante marcante, né? A começar do próprio projeto. Uma casa é tridimensional. E o desenho que se faz, a planta, o projeto, é bidimensional. Então isso já envolve conhecimentos de matemática. Todas as dimensões de uma obra são muito bem pensadas, não são arbitrárias. Boa tarde. Tudo bem? Dá licença, seu Tião. Tudo bem? Tudo bom? Beleza. Sou o Fábio, esse é o professor Imenes. Prazer, como é que vai? Obrigado Tudo bem? por receber aí. Onde que o senhor vê matemática nessa obra? Ah, a matemática na obra tem tudo, né? 2,90 metros certinho. Seu Tião, como é que o senhor faz para saber quantos ladrilhos vão ser usados para forrar o piso da sala? Esse piso, ele tem, cada piso tem 60 centímetros, entendeu? Cada piso. Significa que 2 pisos vai dar 1,20 m. A gente tem uma área de 4 metros. 4 metros e 70. 4 metros e 70. 4 metros e 70. E o senhor disse que quanto que tem cada piso? Tem 60 centímetros. Porque nós usamos 2, 4, 6, 7 pisos inteiros. Mais 40 e centímetros. sobrou um recorte de 49 centímetros.
Além de medir com um metro padronizado, pode-se também usar o corpo como instrumento de medida. Às vezes você pega também, você mede, você dá 3 passos para lá, 3 para cá, o espaço que eu tenho aqui é esse. 1 passo é 1 metro. 1, 2. 2 não chegou a 3 passos. Significa que essa cozinha tem 2,70 metros no máximo. Entendeu? Se ela desse os 3 passos, seria 3 metros. Aí é a sua prática que conta, né? Os anos de experiência, né? Na Daily Rezende França, a professora Sônia ensina o que é perímetro, ao mesmo tempo que exercita os alunos na prática de estimar medidas. Isso. Não precisa o dedinho em volta, só em volta. Isso. Sim. Isso. Fez o contorno para medir aí, ó, o perímetro. E agora, com a vou usar a trena de novo? Não vai ficar muito difícil? Um barbante? Aí a gente pode pegar um barbante e depois do barbante? Tira no caderno, aí estica ele e vai medindo, carrego com uma fita métrica. É porque tá no concreto. Porque se só falar o abstrato para essa idade é muito complicado, né? Então eles vivenciando fica bem mais fácil. Isso, soltando sempre o barbante, sempre soltando o barbante. Solta. Quanto mais soltinho, mais certo você. Agora já mediu, ó, já fez o contorno. E agora, como a gente vai achar? Mas como? Assim em volta mesmo? Não, agora como? aqui vai assim. Vai usar o barbante aí no lugar mesmo? Não, pode esticar ele. Ah, então vamos esticar o barbante para ver. Aqui, ó. Vem cá, Irã. Põe a pontinha lá no 2. Aí, deu 2. E aí? Como a gente vai fazer? Chegou. Sobrou? Agora volta. Quanto mais ou menos vocês acham que deu essa medida agora? Se daqui até aqui são 2, foi mais uma vez. Mais 2. 4. Mais 4. É 4? 2 mais 2? 2 mais 2? 4. Mais 1. E mais esse pedaço? 65 vai ser 50. Ó, meio. Metro. Aí passou mais um pouquinho. Mais um pouquinho de quanto? Meio Mais ou menos? 70. 70 aqui, mais ou menos dá 70. Então vamos pegar agora, deixa aí, pode soltar o dedinho. E olha só que interessante. Além de aprender grandezas e medidas fora da sala de aula, os meninos não precisam fazer conta. Usam cálculos de aproximação. Mas a matemática, professor Imenes, não é ela uma ciência exata? Há uma orientação bastante clara em todos os documentos oficiais que a gente tem hoje, do MEC, da Secretaria de Educação, para que se trabalhe, para que se explore as estimativas, aprender a estimar, né? E isso tem muito a ver com as medidas. As pessoas têm que ter ideia de quanto é um metro, né? Quanto é um metro? Um metro é mais ou menos isso aqui, né? E quanto é 1 centímetro? Centímetro é mais ou menos isso aqui. Quanto é 1 quilômetro? Bom, quanto é 1 quilômetro eu não tenho como mostrar, mas eu posso dizer, é quanto eu ando da minha casa até chegar na farmácia. Tá correto? Ela tem que ter alguma referência, né? Vamos medir quanto tem? Vai medir, porque já achou 5 até aqui. Aqui? Não, agora vai vir daqui, Heitor, ó, deste pedaço. Até aqui para ver se deu 1,70 m mesmo. 5 metros. Não, olha aqui, ó. Aqui 50, 60, 70, 80 e 86. Então 5 metros. E 86 centímetros. Medida estimada com auxílio do barbante. 5 metros e 70 centímetros.
Resultado alcançado com o uso da trena, 5 metros e 86 centímetros. Mas e as crianças? O que elas acham? Uma coisa que a gente não consegue aprender na classe, mas sim aqui fora. É porque aqui, ó, dá pra gente aprender metro, centímetro, tudo que não dá lá na sala, igual ele falou. Porque ela tem guia e o espaço. E se fosse todo mundo que fez aqui, não ia dar. Aqui na classe é melhor fazer com uma fita métrica do que no caderno. Ficar escrevendo. Que dá pra aprender muito mais coisas. Aí depois pega o papel, ou cola, ou guarda. E outra coisa muito importante que tem a ver com tudo isso é o cálculo mental, né? Que ele está relacionado com as estimativas, com as medidas, e que estas pessoas que trabalham, que usam matemática no seu dia a dia, como numa obra ou no comércio, elas têm um cálculo mental bastante desenvolvido. A matemática tem uma presença bastante marcante na vida das pessoas porque ela está no mundo. O nosso mundo é bastante matematizado. Por isso a importância cada vez maior das pessoas aprenderem matemática na escola. Na parte de baixo, lembra? Porque em cima polegada, embaixo 1,50 m. É a única área do conhecimento que pode ser reinventada. E isso é gostoso da gente ver nas crianças, né? Se a gente dá as oportunidades, elas reinventam. Eu não vou dizer que inventam porque não são as primeiras, certo? Mas elas reinventam matemática. A gente tem as estruturas mentais possíveis para isso. Certo? Isso é muito fascinante. Sistematizando. Contextualizando o problema. Os educadores propõem atividades envolvendo o metro, medida padronizada do eixo grandezas e medidas. Lançando o desafio, quando propõem atividades práticas envolvendo medidas padronizadas e não padronizadas, linha, área, medida do banco, contorno do banco. Acompanhando os estudantes, problematizando o tempo todo enquanto os estudantes testam medidas para trabalhar estimativas e cálculos. Validando as estratégias através da socialização das estratégias vivenciadas. Vale ressaltar também que trabalharam estimativas e cálculos, não fizeram contas, utilizaram cálculos aproximados, reinventaram a matemática, trabalharam de forma lúdica, divertida, dinâmica e os resultados foram mais significativos. Traremos agora algumas sugestões de atividades. Temos aqui algumas sugestões de atividades, como o Bingo das Grandezas, que muitos de vocês já conhecem e os estudantes adoram. O relógio, que podemos fazer algumas marcações, que facilitam contar os minutos de 5 em 5, ou acrescentar o número 13 e 1 para saberem que o 13 são para 13 horas da tarde ou 1 para 1 hora da madrugada. E pode ser utilizado para atividades diárias. Tem também uma atividade de experimentação. Neste caso, para os 4º e 5º anos, onde eles recebem uma carta e deverão, à medida que leem, registrar as datas e criar uma legenda para montarem o calendário. Informamos também que iremos deixar na descrição do vídeo alguns materiais que depois vocês podem utilizar, como, por exemplo, o Bingo das Grandezas, que apareceu aqui como sugestão. Ainda como sugestões de atividades, temos também um panfleto de supermercado, onde nós podemos fazer uma lista de acordo com o panfleto, onde cada um pode levar o seu e pode também ser um panfleto online para trabalharmos. Jogos online que envolvam o sistema monetário, como por exemplo este do SESI, onde é dado um objeto para a criança e o seu valor, a quantia em dinheiro que a criança possui e ela precisa pensar e descobrir qual será o seu troco. Agradeço e passo a palavra a Elaine, que dará continuidade à formação. Obrigada, Dani. Agora vamos para as boas práticas da Diretoria de Ensino de Mauá.
Essa boa prática sobre uma aula envolvendo unidades de medida no ensino híbrido se iniciou de forma remota, onde os estudantes viram uma aula de matemática do terceiro ano que foi trabalhada no Centro de Mídias. O título da aula era As Medidas e os Instrumentos de Medida. É do Aprender Sempre, volume 2, sequência 3, aula 5. Lembrando que todas as aulas vocês podem encontrar no repositório. A habilidade desta aula é Ensino Fundamental, terceiro ano de Matemática, habilidade 19. Estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas mais usuais, como metro, centímetro e milímetro e diversos instrumentos de medidas. Agora apresentaremos um recorte desta aula que ocorreu no Centro de Mídias no dia 11 de junho com a professora Regiane Taveira, para que possamos perceber como foi trabalhada esta habilidade. Vamos lá? Título: As medidas e os instrumentos de medida. 11 de junho de 2021. Qual o primeiro nome que subiu lá, Fran? Desde homenageando aí todos os professores e professoras da rede. Estamos aqui na sequência 3, volume 2, aula o quê? 5. Então, o que a gente vai aprender nessa aula, Fran? Nesta aula, vamos estimar e medir os comprimentos de alguns objetos que fazem parte do nosso cotidiano escolar. Isso. O que a gente tem por aqui, que nós já vimos em outras aulas? É um instrumento de medida padronizado, porque a gente lembra aí, né? Nós temos os não padronizados e os padronizados. Este é um padronizado. Coloquem aí pra gente. Colocaram certo? Colocaram, estão dizendo que é uma régua. Isso, já vão aí olhando para a régua de vocês, que daqui a pouquinho eu vou precisar da medida da régua de vocês, hein? E agora? Tcharam! O que a gente tem por aqui? Como que é o nome deste instrumento de medida padronizado? Já estão colocando por lá, ó, fita métrica. Isso, o aluno Luiz Felipe. O que nós temos por aqui? Colocou trena. Então, nós temos aqui a régua, a fita métrica e a trena. A gente tem por aqui essas coisas, Fran? Temos. Você pode mostrar pra gente, por favor? Posso. Então, temos uma régua aqui, 30 centímetros. Que mais que a gente tem por aqui, Fran? A fita métrica. Como já dissemos, né? Essa aqui, ó, tem essa parte metálica, mas embaixo tem o número 150, que é o final da fita, né? Ou seja, essa fita tem 150 centímetros ou 1,5 metro. Perfeito. E nós temos a trena. Essa trena tem 5 metros de comprimento. Não tem como a gente abrir ela inteira aqui. Isso. Continuando, bora lá. Quais instrumentos de medida, de modo geral, utilizamos para medir comprimentos? Eu acho que a gente acabou de colocar por aqui os mais, né, os que a gente mais usa. Vamos aí, então, relembrar o que a gente pode colocar. Tá fácil, não tá, Fran? Sim, acabamos de falar, né, Pro? Temos o que, então? A régua. O que mais? A trena. E o quê? Fita métrica. E fita métrica, não é? Quantos centímetros tem sua régua? A minha régua, que é essa que está aqui, tem 30 centímetros. Okay. Mas agora cada um vai preencher com o comprimento da sua, né, Pro? Isso. Bom, já colocamos aqui várias medidas aí de diferentes tipos de régua, não é? Pra gente relembrar, criançada, comigo aqui, 1 metro, Fran. Tem quantos centímetros mesmo? 100. Você pode mostrar pra gente aí na fita métrica, por favor? Que aí a gente vai relembrar um pouquinho. Lembrando que a fita métrica tem aí 1,5 metro. E nós vamos mostrar aqui até onde vai 1 metro.
Vou até ok? dobrar aqui. 100 Fica mais centímetros. Então, eu estou aqui com a marcação dos 100 centímetros. Isso mesmo. Eu dobrei, tá? Pra vocês verem onde ela terminaria. Isso. A Zélia, o pessoal lá de Guarulhos com a gente também. Mas é basicamente isso aqui, ó. Olhem lá, então, criançada, Profran está ali marcando 1 metro na fita métrica, ok? 100 centímetros. Para a gente relembrar, né? Uma unidade de medida, então, mais utilizadas aí, né? O centímetro e o metro, ok? Ok, Pro. É os que a gente mais usa, tá bom? Estime o comprimento. A gente vai começar, Profran, com a altura desta mesa. Como que a gente vê a altura dela? Bom, nós temos que estimar o comprimento, né? Então, eles vão primeiro Isso. imaginar quanto que ela tem, Isso. né? Olhando para a nossa mesa, olha lá. Mais que 1 metro, menos que 1 metro, exatamente 1 metro. O que vocês acham? Poucos ali colocaram mais. Vamos, então, ter uma ideia, Profran? Vamos. Vou com a fita métrica, não, vou com a fita métrica, que já me falou que a trena não está travando. A trena não está travando, mas essa acho que é legal a gente fazer com a fita métrica mesmo, que eles também... Então, vou colocar aqui. Olha lá. Abaixar para o microfone não cair. E vem até... Está dando... Bom. Foi? 95 centímetros. Olha, tem gente que colocou ali 90 centímetros. Na nossa altura da nossa mesa aqui do Centro de Mídias, não é? Menos que 1 metro, ok? Ok. E a largura desta mesa? Mais que 1 metro? Menos que 1 metro? Exatamente 1 metro. E aí? O que vocês acham? Paramos aqui, ó, no 160. Então, 1,60 m. Isso. Bem aqui. Mais de 1 metro, então. Então, Profran, a gente pode dizer que é mais que 1 metro? Isso mesmo, Pro. Mais que 1 metro. Estamos falando da nossa mesa aqui, tá bom, gente? Observe os instrumentos de medida abaixo. Acabamos de vê-los. Indique o comprimento e a unidade de medida mais adequada. Isso é legal a gente pensar para cada um dos itens indicados e complete o quadro com outros objetos. O quadro aí da apostila de vocês tem outros espaços que dá para ir fazendo outras medidas, não é? Porque se eu for medir uma borracha, eu vou pegar uma trena, não é? Não Ou tem até necessidade, mesmo né? uma fita métrica, a gente vai pensar nessas coisas por aqui, tá bom? A altura da mesa do professor. E eles usaram o quê? A fita métrica. Ô, Pro, quando a gente pensa na estimativa, a gente acaba conseguindo escolher o melhor instrumento a ser utilizado, né? Porque quando eu olhei para a bancada, eu estimei que ela teria menos que 1,5 m. Perfeito. Porém, mais do que 30 centímetros. Então, eu falei, bom, nesse caso eu uso a fita métrica. Perfeito. Agora, pensando na largura, eu falei, tem mais do que 1,5 m. Ou seja, na minha estimativa, teria mais que 1,5 m. Eu falei, então a fita métrica ficará pequena, vamos utilizar a trena nesse caso. Dependendo do que a gente vai ali medir, a gente já pensa mesmo no instrumento que vai usar. Se eu tenho uma régua de 30 centímetros, eu vejo que o objeto estimando tem menos, eu posso utilizar a régua. Agora, se eu achar que tem mais, aí eu iria para uma fita métrica, né? O comprimento do lápis. Criançada aí no chat. Olha o lápis aqui com a Profran. Será que a gente precisa de uma trena? Ou de uma fita métrica? Será que uma... O que vocês acham que é bom? Dá pra gente, com a régua, ter uma ideia aí. Vocês vão fazer com o de vocês e a gente tá fazendo com o que a gente tem por aqui.
17 centímetros. Ó, o Cauã disse régua também, eles estão ali tudo pensando já exatamente aí, né, no que a gente falou. Então, a gente fez com a régua, certo? Certo. E a gente tem aqui, ó, quanto? 17 centímetros. 17 centímetros. Tudo bem? Bora lá. O Diego disse que a dele tem 10 centímetros. O Aprender Sempre, eles estão dizendo que tem 29 centímetros. Pro, está dando um número quebrado. Eu arredondo? Pode colocar. Para mais ou para menos? Para mais, que a gente coloca. Ele é bem... Tá dando 12 centímetros e meio, então vamos arredondar para 13. Ok. E a gente continua usando o quê? A régua. A régua. E deu 13 o nosso. E eles estão ali... Agora traremos para vocês uma situação de aprendizagem que ocorreu na Escola Estadual Álvaro Trindade, da PC Juliane, da professora Dulcineia, do 3º ano B no ensino híbrido. Após os estudantes assistirem e desenvolverem esta aula do Centro de Mídias, a professora potencializou a atividade. Vamos assistir? Atividade 10.3. Todo mundo abriu o livro? Sim. Então vamos lá. Junto com o colega, faça uma pesquisa e responda a questão. Como nós não podemos juntar com o colega, por quê? Por causa da pandemia. A Pro vai estar explicando para vocês. Medidas de comprimento, vocês sabem o que é? Como nós fazemos para medir comprimentos? Que são medidas de comprimentos? Isso aqui? Então, medidas de comprimentos. Como os povos antigos faziam para medir comprimentos? Isso aqui, ó, são instrumentos de medidas. Por isso que eu propus aqui, vocês perguntaram o que é. Certo? Ó. Vocês conhecem, né? Todo mundo conhece. Fita métrica. Geralmente quem usa fita métrica? Tem. Geralmente é costureira que usa, né? Quando vai fazer peça de roupa, vai medir o tamanho, pelo tamanho da perna, o tamanho do braço. Certo? Fita métrica. E esse aqui? Chama trena, quando nós vamos fazer grandes medidas, certo? Olha lá, vai, eu quero medir aqui, ó. A altura da lousa. Como que eu faço? Opa, eu uso a trena. Então, esses são para medidas maiores. Eu tenho a régua. A minha régua é compatível com o tamanho do meu caderno. A régua de vocês é menor. Traz a sua aqui, Emily. A minha régua, ela tem 1 metro. A régua de vocês, geralmente, tem 30 centímetros. Certo? Quando vocês vão fazer atividade, vocês usam a régua. Ela não é simplesmente para colocar no caderno e deixar retinho, não. É para que vocês façam as medidas. Quantos centímetros? Utiliza a régua. Outro instrumento de medida. Muito utilizado ultimamente. Qual é? Termômetro. Para que nós usamos o termômetro? A nossa temperatura também é um instrumento de medida. E a primeira questão aí? Como os povos antigos faziam para medir
Você sabe? Eles utilizavam as mãos, então eles utilizavam as palmas, polegadas e pegadas e passos. Vocês já viram alguém medir assim, ó? Ah, tem 1 metro. Já viu? Então, é do jeito que eles mediam antigamente. Ao invés deles, como eles não tinham a trena para medir 1 metro, o que eles faziam? Eles iam lá e faziam, ó, aqui tem 1 metro. Ou então, 5 passos, 10 passos. Ou aqui, quanto tem a mesa? A nossa mesa, ó. Três palmos. Assim que era utilizado antigamente. Com o decorrer do tempo, foram criados os instrumentos de medidas. E a partir daí facilitou a nossa vida. Então, como os povos antigos, lá na questão A, como os povos antigos faziam para medir os comprimentos? O que vocês vão responder? Eles utilizavam palmas, 1 palmo, 2 palmos, polegadas, através do nosso polegar, pegadas e passos. Até aí tudo bem? Pode colocar na questão A. E na B? Quais são as unidades? Unidade de comprimento, que são mais usadas no nosso cotidiano. Quais são as unidades de comprimento? Eu não estou perguntando instrumentos. Ó, unidades. Centímetros, milímetros, metro, quilômetros. Essas são as unidades de comprimento. E que instrumentos podemos utilizar para medir o comprimento de objeto ou pessoas? A fita métrica, ou a fita métrica, ou a trena. Para medir pessoas. São esses dois que nós podemos. Eu posso usar um termômetro para medir a altura de uma pessoa? Não, né? Então é a fita métrica ou a trena. E a D? Qual instrumento de medida utilizamos para medir a altura da nossa sala de aula? A trena. Certo? Sistematizando a aula. Contextualizando, quando a professora contextualiza a aula abordando aspectos históricos, trazendo como os povos antigos faziam para medir os comprimentos e apresenta também vários instrumentos de medidas para eles. Lançando o desafio, quando levanta a problemática. Os povos antigos tinham instrumentos de medidas?
Como faziam para realizar medições? Qual é o instrumento mais adequado para cada medição? Acompanhando os estudantes, quando colocam em prática o que aprenderam, medindo a altura dos estudantes em alguns locais. Validando as estratégias através da socialização conforme trazem os resultados obtidos. Na nossa segunda situação de aprendizagem, iremos trazer o depoimento da professora Sueli, da Escola Estadual Josefa Dogodamo, sobre a coordenação da PC Cláudia. E logo em seguida vocês irão assistir uma das gravações que foi realizada pela educadora. Vamos lá? Olá, eu sou a professora Sueli, da Escola Josefa Dogodamo. Este ano eu estou lecionando para o 5º ano e a minha coordenadora é a Cláudia. Quando começou a pandemia, eu e a Cláudia conversamos a respeito da criação de uma página da escola para poder engajar mais os alunos e foi criada a página no Facebook. E também nós conversamos a respeito de algo que pudesse chamar a atenção dos alunos de uma forma lúdica para os conteúdos que fossem trabalhados. E conversando com a Cláudia também, né, a coordenadora, nós também falamos a respeito de ações para o MMR. E juntando todos esses pensamentos, nós criamos, então, eu e minha filha, que também é professora, mas não é da rede estadual, ela é da rede particular, e resolvemos criar o personagem Mel, que é uma girafa que conversa com a professora Sueli e a respeito de conteúdos, suas dúvidas, suas explicações e de uma forma lúdica alcançar os nossos alunos. E assim foi feito. Depois de um tempo, né, de criado esse personagem, eu e a professora Cláudia tornamos a conversar e pensamos em trabalhar também as habilidades e os conteúdos que constam no Aprender Sempre, para a criação dos vídeos, para os vídeos serem pautados, então, nas sequências didáticas do Aprender Sempre e também do EMAI e do Ler e Escrever. Juntando, né, todas essas ideias, nós começamos então a gravar os vídeos. Eu comecei a fazer o script, a coordenadora Cláudia me passava os conteúdos do 1º ao 5º ano, que ela analisava ali dentro do Aprender Sempre. Eu fazia o script da filmagem, abordando esses conteúdos, para poder depois passar para os alunos. E como é passado? Então, uma vez por semana, eu posto na página da escola um vídeo, uma vez de matemática, uma vez de língua portuguesa, e os gerais, né, os demais vídeos, eles são enviados pela coordenadora para os professores de cada ano, para que eles possam trabalhar nas suas aulas pelo Meet. Com os meus alunos, eu trabalho da seguinte forma: eu passo primeiramente para eles o vídeo, para que eles possam ver de forma lúdica ali o conteúdo que vai ser abordado, e depois eles assistirem o vídeo, que pode ser ou durante a aula pelo Meet, ou antes, né, no próprio grupo do WhatsApp. Eles assistem e durante a aula nós conversamos sobre o que foi abordado ali no vídeo com a girafa Mel. E em seguida eu consolido com algumas atividades do Aprender Sempre e do EMAI e do Ler e Escrever também. Outra maneira também que eu costumo trabalhar com esse vídeo, com esses vídeos da girafa Mel, é da seguinte maneira: eu também trabalho a sequência didática do Aprender Sempre ou a sequência do EMAI e consolido com o vídeo da girafa Mel. Esse trabalho tem sido muito produtivo, as crianças têm gostado, têm se engajado, e recomendo a vocês que quiserem visitar a nossa página da escola, vocês vão conhecer lá um pouco mais do nosso trabalho.
Muito obrigada pela atenção. Olá, pessoal! Nossa, a Mel não chegou ainda. Mel? Mel! Ai, a professora já tá aqui. Oi, professora! Oi, Mel, tudo bem? Tudo bem, e você? Você atrasou um pouquinho? Hoje eu me atrasei, só um pouquinho. Só um pouquinho, né? Ô, Mel, hoje eu quero falar com você sobre medida de tempo. Medida de tempo? Que legal! Só que, Mel, eu quero falar de uma forma diferente. Eu quero fazer uma atividade com você brincando. Ai, eu adoro jogar, brincar. Então vamos ver, Mel. São desafios, tudo bem? Tudo bem. Sobre medida de tempo. Ótimo. Então, eu vou falar para você alguns números e você vai falar para mim alguma coisa que lembre sobre o número que eu falar. Tá bom. Tá bom? Alguma coisa de medida de tempo que venha à sua memória sobre o número que eu disser. Tá ótimo. Então, vamos ver lá. Então, eu vou falar o número 7. Sobre medida de tempo, o que você lembra do número 7? Uma semana tem 7 dias. Muito bem, Mel! O que você lembra na medida de tempo sobre o número 24? Um dia tem 24 horas. Nossa, Mel, muito bem. O que você lembra que tenha o número 30? Um mês tem 30 dias. Muito bem, Mel. Agora essa é difícil, hein? O que você lembra com o número 365? Um ano tem 365 dias. Nossa, Mel, que esperta! Achei que você ia errar essa, hein? Mel, e com o número 12, o que você lembra? Um ano tem 12 meses. Muito bem, Mel. Agora eu quero ver essa. E com 60, o que você lembra? Uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Parabéns! Nossa, você é muito esperta com medida de tempo, hein? E com o número 2, o que você lembra? Um bimestre tem 2 meses. Muito bem, um bimestre tem 2 meses. E com o número 3? Um trimestre tem 3 meses. Muito bem. E agora, o último número. Se eu soubesse que você era tão esperta assim, eu tinha preparado um monte de outros números. É que eu gosto, professora Eli. Ai, que bom. E com 90, o que você lembra na medida de tempo? 1h30, tem 90 minutos. Mas agora eu vou fazer uma pergunta. Pode fazer. Por que 1h30 tem 90 minutos? Porque 1 minuto tem 60 segundos, né? Uma hora tem 60... Não, peraí, professor. Uma hora, né? Tem 60 minutos, certo? Certo. E meia hora tem 30 minutos. Certo. Então 60 mais 30 fica 90. Mel, você é muito esperta, viu? Parabéns. Muito obrigada, professor Eli. Se for fazer uma prova sobre medida de tempo, você vai tirar 10. Vou tirar 10. Então pode ir lá brincar agora, que o nosso momento de medida de tempo acabou. Oba, obrigada, professor Eli. Tchau, tchau, crianças. Tchau, tchau. Tô eu aqui de novo, com mais uma dúvida. E aonde será que a professora Eli tá, hein? Professora Eli! Professora Eli! Oi, Mel. Oi, professora Eli! Hoje eu tava pertinho, hein? Hoje você tava. E você tá com mais uma dúvida? Eu preciso saber de uma coisa. Pode perguntar. Preciso de uma ajuda. Pode perguntar. Eu preciso saber como calcular área e perímetro. É muito fácil. É? Sim. Sabe por quê? Por quê? Porque o meu irmão Girafundo tinha no livro dele uma atividade sobre este assunto. E ele, quer dizer, eu quero mostrar para ele que eu sei sobre isso em matemática. Muito bem. Você quer ajudar seu irmão? Eu quero. Ai, que bom. Isso é muito bom. Irmãos se ajudarem nas lições. Isso mesmo.
Tenho sim, só que você vai ter que prestar bastante atenção. Pode deixar. Tá bom? Ó, eu fiz um desenho aqui na malha quadriculada, certo? Certo. Ó, então, daí dá pra você ver? Tá. Dá, né? Ó, vou deixar aqui, você vai tentando dar uma olhadinha aqui pra ver como que eu fiz, certo? Tá bom. Essa figura que eu fiz é uma figura retangular. Tá. Quantos centímetros ela tem de comprimento? Vamos ver 8. 8 centímetros de comprimento. Muito bem. E quantos centímetros ela tem de altura cada lado? 5. Muito bem. 5 centímetros. Certo? Certo. Bom, quando eu vou calcular a área, sempre eu vou pensar do lado de dentro. Certo? Certo. Então, ó, a área, sempre eu vou pensar no lado de dentro. Então, vamos contar comigo quantos quadradinhos tem do lado de dentro? Vamos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39... 40! Eu medi o lado de dentro. Ai, Mel, mas e se fosse 400 centímetros quadrados de área? Não ia cansar de contar? Com certeza. Então, tem um jeito super fácil da gente fazer sem precisar ficar contando um por um. Ah, é? Eu sabe o que eu faço? Eu multiplico a altura pelo comprimento. Sério? Isso mesmo. Então, a altura não é 5? Vezes o comprimento dela, que é 8. 5 vezes 8? 40. A gente não tinha contado 40? Sim. Isso mesmo, sim. Nossa, que interessante. Isso mesmo. A área, então, a gente multiplica um lado pelo outro, certo? Certo. E o perímetro? O perímetro é o contorno. Contorno? Sim, é o contorno da figura. Então, a gente vai contar quantos centímetros tem do lado. Sabe essa parte que a Pro passou aqui, a caneta azul? Então, a gente vai contar quantos centímetros tem cada parte e juntar tudo. Então, vamos lá. Junto comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nossa, como você é rápida. 26 centímetros de perímetro, que é o contorno. Isso mesmo. Bom, na área, a gente multiplica, não é? Sim. Um lado maior pelo lado menor, certo? Certo. O perímetro nós somamos. Não acredito. Sim. Então, ó, a gente vai somar. Quantos lados de 5 centímetros tem? 2. 2 lados. Então, nós vamos somar 5 mais 5. E quantos lados de 8 centímetros tem? 2. Então, 8 mais 8. Quanto que deu no total? 5 mais 5? 10. Mais 8? 18. Mais 8? 26. Muito bem, Mel. 26 centímetros. Deu certinho com a contagem que nós fizemos. Olha! Então, nossa, que super legal. Agora eu vou ensinar o girafundo. Isso, aí sabe o que você faz? Você faz as seguintes perguntas para ele, ó. Você fala assim para ele: girafundo,
A área é qual parte que a gente tem que calcular? E ele vai tem que responder que é a parte de dentro! E aí você vai perguntar. E o perímetro é o contorno! Isso mesmo. E para multiplicar, para fazer a área, a gente multiplica a altura versus a largura. Isso. E o perímetro? Nós vamos somar todos os lados. Isso mesmo. Viu como é fácil? Super fácil. Então tá bom. Ó, aqui a gente pode chamar, como você falou. Aqui pode ser largura como altura. E aqui o comprimento. Tá bom, gente? Tá bom. Então tá legal. Quando tiver dúvida, é só me chamar, tá bom? Com certeza! Então até mais! Até mais, professorinha! Até mais! Tchau, gente! Tchau! Maravilhosa boa prática da professora Sueli. E deixaremos um cartaz com os links para que possam visitar a página e conhecer vários vídeos ligados a essa temática. Vejam como é importante as boas práticas de vocês, professores, para ampliarmos o nosso olhar enquanto educadores. Muitas vezes elas são compartilhadas para a diretoria através dos professores coordenadores, pois eles sempre realizam o acompanhamento das aulas de vocês. Eu fui coordenadora por 7 anos e realizei muitos acompanhamentos. Algumas vezes até os professores solicitavam estas observações, pois sabiam que poderia auxiliar e ampliar sua prática pedagógica. A parceria ela é muito importante neste momento. Vamos conhecer um pouco como ocorre este processo? Então, o acompanhamento das aulas trata-se de uma estratégia formativa que pode favorecer a reflexão sobre a sua prática docente. A observação da sala de aula é uma prática realizada pelo professor coordenador para acompanhar o seu trabalho, professor, e ajudá-lo a aprimorar a didática e outras dinâmicas docentes. As informações coletadas são riquíssimas e são matéria-prima para a capacitação de toda a equipe docente. Este acompanhamento pode ser realizado tanto no presencial quanto no ensino remoto. Então, como receber o professor coordenador na sua aula? Antes da visita ocorrer, o coordenador irá combinar previamente com vocês quando e o que será observado. Durante a observação no contexto remoto, o coordenador pode, por exemplo, identificar se você, professor, utiliza didáticas adequadas para atender os estudantes, tanto que estão no ensino remoto, no ensino híbrido, nos que têm acesso à tecnologia, nos que não têm, se as explicações estão claras, se estão dentro das habilidades, se a aula não está rápida demais, se está havendo principalmente interação entre os estudantes e vocês, entre eles. Isso é muito importante para que ocorra a aprendizagem. É interessante você manter o planejamento da sua aula. Não é momento para mudar, muito pelo contrário. O que precisa ser observado é como você costuma trabalhar diariamente. É importante você apresentar o PC e conversar com os estudantes sobre o motivo do coordenador estar ali, esclarecer que ele vai somente observar. Se a aula acontecer por aplicativo como o Meet, o coordenador poderá ficar com a câmera e microfone desligados. A devolutiva do coordenador ocorrerá somente após a aula ter acontecido, compartilhando com você, educador, o que foi observado, considerando os aspectos positivos, o que precisa ser melhorado e possibilidades de formação. Podemos crescer muito com esta parceria. Estejam abertos e receptivos quando este momento chegar. Hoje a nossa indicação literária é sobre o livro Quem Vai Ficar com o Pêssego? Dos autores Yang Na-hee, Yang Hye-won, da editora Cálice, e trabalha com o eixo temático grandezas e medidas. Os animais da história tentam decidir qual deles deve ganhar um grande pêssego maduro encontrado na floresta. Para isso, começam a se comparar. Quem é o mais alto, quem é o mais pesado, quem tem orelhas mais compridas. Esse livro indica de que maneira é possível medir objetos por meio do uso de diferentes parâmetros.
Vocês podem encontrar tanto no acervo da escola ou através da internet. Espero que gostem da dica. Deixaremos aqui todas as nossas referências bibliográficas. Não se esqueçam de preencher o formulário de presença que se encontra abaixo da descrição do vídeo e curtir o vídeo se gostaram. Gostaríamos muito de agradecer a todos pela participação no nosso EMAI no primeiro semestre. Não é, Carol? Isso, e também gostaríamos de agradecer pela parceria na divulgação de boas práticas das unidades escolares. Sabemos que todos têm se esforçado muito para não deixar nenhum estudante para trás. Desejamos a todos ótimas férias, descansem e se cuidem. Tchau! Tchau! Obrigada e até agosto!